Olá, aqui é o Judeu Ateu. Eu sou o Estranho. Quem tá com na área? E eu sou o Iso. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Perfeito, seus lindos, estamos aqui para o Mangá ao Quadrado de número 283. E aí, firmeza? Beleza, Judeu. E com Então, você? Tô indo também, estranho. Tô indo. A gente tá aqui pra gravar um mangá enquadrado, um dos quadros favoritos de quem grava e de quem escuta. Mangá... Essa frase existe em todos os quadros. É, mas ele é o favorito de quem grava e de quem escuta. Senão a gente não fazia, né? Tem nenhum quadro impopular? Nenhum. Nem opiniões impopulares é impopular. Ah, e se é impopular, a gente para de fazer. Exatamente. É, se a gente não quer fazer, a gente só para. Tem uns aí com essa história. Mangá Enquadrado é o quadro no qual a gente fala de um mangá por completo e com spoiler. Qual é o mangá que a gente escolheu dessa vez, estranho? Como está no título, nós iremos falar de Devilman, mangá de Go Nagai, lançado no Brasil pela editora New Pop em 2 volumes, capa dura, pelo selo New Pop Prime. Uau! Mas tem aí também a versão original, que são 6 volumes, é isso? Que você encontra 5 volumes. Você encontra com um pouco de disposição, você acha aí na internet. Aham. É isso, vamos falar de Devilman, especificamente Devilman, não é Shin Devilman, não é Lady Devilman, não é Devilman Crybaby. Go Nagai tá fazendo até hoje, não? Tem algum recente dele, Devilman? Tem. Devilman Saga, que ele terminou tem uns 2 anos. Caralho, mano. Eu tenho muito mau gosto com autores que voltam pra obras, mas eu não consigo, ter esse desprezo pelo Go Nagai, porque o cara tá voltando pra 1000 coisas há 1000 anos já. Então, o que eu vou falar? Eu tinha esse desgosto até eu começar a ler alguns desses spin-offs, e alguns deles são surpreendentemente melhores do que deviam. Sei lá, o Go Nagai escrevendo pela 10ª vez Devilman não é a mesma coisa que o cara de Shaman King voltando pra Shaman... Não é outra coisa. Ou pior ainda, né? A mesma coisa que o Kishimoto voltando pra Boruto. Exato, Meu Deus. Estamos aqui então para falar do Go Nagai de Devilman, e a gente vai falar mais uma vez, lembrando, por completo e com spoilers, então a partir de agora pode ter spoiler. Leia o mangá e aí volte para cá para conversar com a gente, ou só para escutar. Beleza. Todo enquadrado aí sempre começa com exploração pessoal de cada um, com o mangá que a gente vai falar. Vamos conversar com você, Ninta. Eu sei que você ama Devilman, essa deve ser a 1000ª vez que você lê ele, correto? É entre a 5ª e a 10ª, eu não sei qual exatamente. Olha aí. Você leu quando pela primeira vez? Cara, eu cheguei em Devilman, foi engraçado. Vocês devem saber que eu sou um viciado em mecha, robô gigante, essas coisas, e quando eu era adolescente eu gostava muito do Mazinger Z, né? E nessa brincadeira de procurar outras coisas do Go Nagai, acabei chegando no Devilman, e sei lá, eu tinha uns 15 anos na época, e o negócio explodiu a minha cabeça, assim. E desde então, é um dos meus títulos favoritos aí. Consigo dizer com certa segurança que tá lá entre os favoritos. Perfeito. E tu já tinha lido Devilman? Leu pra esse programa? Então, eu vou aqui como a antítese máxima da participação do Nintacon. Eu li Devilman pela primeira vez ontem. E é o primeiro contato com qualquer coisa que sequer remeta à existência do Go Nagai. Bem específico. São bem extremos de experiência, realmente. Realmente. Vai gerar perspectivas interessantes. Vamos ver o que essas duas opiniões vão render. Você é estranho. Eu nunca tinha lido Devilman, eu aproveitei a oportunidade que a New Pop finalmente tinha lançado no Brasil e também reimprimiu os volumes, que também ficou muito tempo fora de catálogo, esgotado, pra poder pegar e finalmente ler o segundo volume. Eu tinha lido só o primeiro quando saiu e eu comprei, e aí eu perdi o segundo, tive que esperar reimprimirem. Mas não é a minha primeira experiência com o Nagai, mas é a segunda. A primeira foi Mugen Utamaro, um mangá de 1 volume muito aleatório do Go Nagai. Não é nem um pouco... É bom, esse... É legal, mas ele não é nem um dos mais celebrados dele. Exato, não, mas... não é nem um pouco simbólico da carreira de Go Nagai, mas é o único que eu li. Ele tinha uma referência a Retrato de Dorian Gray, eu fiquei curioso, eu quis dar uma lida. E você, Judeu, qual é a sua experiência com Devilman? Mais ou menos parecida com a sua. Adicional que eu vi o anime do meu... como é que é o nome do diretor? Xodó? Meu diretor, por favor. Do Yuasa.
Eu gosto relativamente do anime. Eu conhecia Devilman, eu só topei gravar esse podcast porque eu não tinha lido o mangá. Eu li pra esse Eu achava programa. que você já tinha lido. Não. Tipo, eu dei uma boa folhada nele depois que eu terminei o anime. É isso que eu fiz. Ok. E eu li, Você leu por cima. É, Vamos- eu faço isso com muita coisa do Gonagai, na verdade. Dei uma boa folhada em algum outro Devilman, eu não lembro qual é, mas é um que eu fui ler porque eu fiquei interessado na ideia de que eles vão se encontrar com Hitler. É um que tem viagem no tempo, eu não lembro qual é. É, o Shin Devilman, que tá salpicado no meio da edição da New Pop, os capítulos. Tá, Isso ok. existe. Vale esse comentário, a New Pop forçou a gente a ler um pouquinho de Shin Shin Devilman. Devilman. Na verdade, não é nem a New Pop, é o próprio Gonagai, que ele que escolheu montar essa edição, né? Porque é até curioso, acho que é válido de notar que aparentemente toda vez que o Gonagai lança uma nova versão de Devilman no Japão, ele mexe em alguma coisa na história. Ele Ele redesenha. Ele Ele redesenha também, às vezes. Ele redesenha a página, ele muda a ordem de capítulo, então ele pôs uns capítulos de Shin Devilman aqui, porque ele, ok, vou colocar uns capítulos. Que é totalmente, você vê, quem leu a versão da New Pop, percebe que do nada muda totalmente o tom da história e a arte, e aí volta pra história no meio, um pouquinho depois do começo Caraca. do segundo volume. É O muito George bizarro. Lucas dos mangás, filha da mãe. É que ele diz que se a pessoa tá comprando um novo volume, ele quer fazer uma coisa nova, né? Uma Então coisa eu já diferente não pra sei ela. se eu li a versão que vocês leram, porque eu não li a da New Pop. A edição final, tipo, a história final, tá toda na edição da New Pop. Ele só pôs algumas coisas a mais. A que você leu, isso provavelmente é a versão mais próxima do original. É, o eu li a original. mesma que vocês, só pra constar. Uhum. E é isso. Tem outras obras dele, aquela do. Eu tenho uma recente dela. Não, tem uma recente dele da Divina Comédia que eu fui dar uma Sim, a adaptação lidinha que ele também. fez da Divina Comédia. Que é bem desenhada. Mas eu não tinha também conhecimento de Devilman além do anime, e aí agora eu fui ler ele completo. Até eu acho que então, antes da gente começar a falar do mangá, acho que vale esse preâmbulo pra quem de repente tá vindo aqui pelo anime, achando que é o Nossa, não. suficiente. É o suficiente ou não? Não. Muito. Assim, o bruto da história é o mesmo, mas vários detalhezinhos mudam. Sem dúvida. Eu acho, em algum nível, até a mensagem muda, eu acho, do anime. A gente vai explorar isso, mas eu acho o mangá, sei lá, muito mais cínico, talvez, quase, sabe? O anime tenta ser um pouquinho mais esperançoso. Além de, sei lá, o anime atualiza o negócio, não são uns Yankees, são tipo uns rappers que tem no anime, sabe? Ele dá eu umas acho muito ruim atualizadas essa assim. mudança. Meu Deus. Ok. Então não é o bastante, eu diria. Não. Leia o mangá. Beleza. E sei lá, essa atualização na estética que o anime fez na adaptação, acho um bom gancho pra comentar justamente o fato de que esse mangá é de 1972, então ano que vem vai fazer 50 anos. Eu acho interessante também a gente dar um pouquinho de contexto para entender como algumas decisões criativas que acabaram acontecendo no mangá, né? A gente vale lembrar que o Gonagai ele já tinha uma carreira pré-estabelecida quando o Devilman saiu. Ele já tinha começado em 68. E ele fazia 5 títulos semanais nessa época. Caralho. Uhum. E tinha um projeto pessoal dele chamado Mao Dante, que era um projeto de ficção científica, uma história com demônios e tal, só que foi cancelado no meio porque a falta de popularidade, era muito violento e tal. Só que a Toei abordou o Gonagai e falou, a gente quer fazer um anime disso aqui, só que vamos ter que mudar muita coisa. E o Gonagai, ele aproveitou essa deixa, tá bom, vamos fazer um mangá disso também. Aí assim que nasceu o Devilman. Foi um rolê meio parecido com o Kamen Rider, né, no caso. Porque nessa época já estavam muito populares, né, os heróis, o Kamen Rider, o Kikaider, o Spectreman, e veio o Devilman nessa onda também. Ele escreveu Devilman com um intuito de virar anime, é isso? Não, fizeram o anime e ele fez o mangá paralelamente. Só que são dois produtos completamente diferentes. Ok. Porque, sei lá, eu só conheço de osmose só esse primeiro anime de Devilman e, tipo, é herói de ação, basicamente, né, o anime. Sim, cada episódio era um monstro que ele enfrentava e assim, e o anime ele acabou influenciando algumas decisões do mangá. É por isso que eu acho importante citar. Ah, interessante. E também é legal citar, ele cita nessa edição da New Pop que saiu, que na época que saía Devilman especificamente, ele realmente fazia vários mangás ao mesmo tempo, e eles foram sendo cancelados enquanto ele fazia Devilman, porque ele dividia a carga de desenho com os assistentes dele, né, da arte,
E aí diz ele que quando um assistente entregou uma arte que ele não gostou numa página, aí ele largou tudo pra refazer a página, e aí ele, começou o desastre de ele conseguir manter as outras histórias. E aí foram perdendo popularidade e foram cancelando as outras, porque ele tava dando foco pra Devilman. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que tem um mangá autobiográfico dele, chamado Gekiman, que ele conta toda a produção por trás da história do Devilman. E ele fala disso, né? Que ele vai aportando alguns dos projetos que ele já tinha justamente pra focar no Devilman. Interessante. Mas isso pode dizer um pouco sobre, sei lá, de vez em quando eu notei que tem, sei lá, uns capítulos que é bastante página de duas pessoas conversando. Que é uma forma de ele ganhar um tempo ali, né, na história, ganhando tempo no desenhar aquelas páginas. E teve um rolê também de que já o próprio Devilman quase foi cancelado umas 2 vezes porque os editores estão falando, o anime tá acabando, cara, vamos ter que acabar isso aí também. E ele implorando pros editores deixar ele terminar o negócio. Aproveitar pra fazer uma dúvida. Devilman não foi em nenhuma instância cancelado, foi? Não foi. Eu tive a impressão de que o final pareceu mais rápido do que eu achei que ia ser o final. Então, que muitos finais do Gonagai são desse jeito, só que o Devilman é um dos poucos finais mais conclusivos dele. Sim, Ele talvez seja um pouquinho, eu não diria acelerado o final, mas ele parece... Eu tava acabando o volumão gigantesco aqui, eu falei assim, como que ele vai fechar essa história? E aí, tipo, fechar foi, vamos fazer uma grande batalha e fechou a história. Sabe, tipo, foi bem direto, ele não ficou enrolando na grande batalha. Eles só lutaram e morreram, era isso. É que como foi bem direto e foi no volume 5, aí eu pensei com a minha cabeça de que nem 2021, eu pensei, putz, será que pressionaram pra não ter além do volume 5? Aí não, nada disso aconteceu então. Não. Que ótimo. Mas essa conversa é relevante pra gente pular justamente pro mangá, porque definitivamente, sei lá, seja lá qual foi a publicação dele, o mangá sofre um pouco com ela, né? Tipo, quando você vai ler ele completo, o ritmo dele é absolutamente caótico, né? Tipo, é meio loucão, assim. Alguns momentos é muito esticado, você não entende porquê. Outros momentos é tão rápido que... Não, calma aí, volta aí, eu quero saber mais disso. Que volta... Não, eu pelo menos acho absurdamente inconsistente o ritmo dele. Não é nem um pouco consistente. Eu estranhei, não critiquei, mas eu estranhei lendo. É mais da metade do primeiro volume. É só eles conversando sobre o conceito de demônio. É muita exposição. Isso dava muita impressão de que assim, ok, esse é um mangá que vai tomar seu tempo, eles vão explicar as coisas com calma, ninguém tá com pressa de chegar em lugar nenhum. Aí tinha outras vezes que eu pensava, nossa, o Gonagai tá com pressa por quê? É tipo uma montanha-russa, né? Só que vai subindo devagar e do nada começa a virar uma loucura. É até uma... Eu sinto que é um pouco do qual o objetivo do Gonagai com essa história, né? Porque é o que você comentou, né? Dele ser totalmente diferente do anime e que provavelmente era mais de ação. E eu consegui entender, porque você vê que em Devilman ele quer falar coisas. Assim, eu quero dizer coisas, e ele diz muitas coisas. E ele fala que ele queria muito fazer um mangá de ficção científica que explorasse dramas humanos. O Devilman foi a oportunidade dele fazer isso. Porque até então, ele era muito conhecido por fazer comédias. E ele queria fazer uma coisa com uma história mais serializada. Ele quer falar muita coisa desse mangá, acho que a gente vai querer abordar isso um pouquinho. Mas mantendo ainda sobre, sei lá, ritmo, indo pra arte em geral, talvez, eu comentei o fato deles vai fazer 50 anos daqui a pouco. Vocês acham que datou mal, pelo menos em arte? É nível? Como é que vocês enxergam isso? Começa você, Ninta, se tem alguma coisa pra falar. Eu acho que ele ainda tá muito fino, assim, dizendo, em cena de ação. O Gonagai ele é muito bom em cena de ação, na minha opinião. Acho que ele transmite muitas ideias com clareza. Então, pra mim, acho que é um daqueles casos que resistiu muito bem ao tempo. Apesar de que, claro, né, convenções artísticas da época, obviamente. Mas mesmo separando isso à parte, eu acho que tá muito bom ainda. Eu até quero aproveitar o gancho, porque esse deve ser uma das coisas que a gente leu diferente, porque as páginas que eu li foram completamente redesenhadas, tá na cara. Eu abri o mangá, olhei e falei assim, não, isso aqui não foi feito em 1972. Aqui ele redesenhou isso aqui. Então toda a abertura, por exemplo, que é aquela coisa dos demônios lutando, eu não sei se tem isso também na abertura do mangá original. Isso foi adicionado numa publicação posterior. Não estava na primeira publicação. Mas tem na versão que eu li, pelo menos. Começa com meio que mudo deles lutando, e aí... É mudo com um monte de demônio lutando, e aí corta pra alguém encontrando um demônio congelado, e aí começa a história. Sim. Isso não tinha na serialização original.
são muito boas. E por isso que eu desconfio que não saiu na versão original. Porque quando eu olhei, eu falei, caralho, que abertura é essa? O cara fez isso em 1970? Não é possível. A versão que eu li começou com isso também. Então, mas é que as scans eles adicionaram essa parte aí depois. Ah, ok. Beleza. Mas a arte é bem diferente do que vem depois no mangá. Tipo, em termos de... Eu não digo que é diferente em termos de qualidade. Ele é diferente até na textura, nas cores e tal. Porque você vê que mais pra frente, quando é na parte serializada mesmo da história, ele já é um pouco mais econômico nas coisas que ele faz. Não é umas coisas espetaculosas. Então, tem muita... por exemplo, quando ele luta contra aquele ser que tem umas asas na cabeça e... A Sirene. Quando ele luta com esse, tipo, tem bastante escuro, tem bastante silhueta, você vê que ele opta por economizar em alguns desenhos, mas quando ele faz por exemplo, no segundo volume que tem umas cenas mais de violência, de ação, ele tá mandando bem. Não sei o quanto é redesenhado, mas eu acho que sobreviveu bem ao tempo. O que vocês que leram a versão de Scan pensam? Judeu Eu gostei da arte. Uhum. Você gostou disso? Ela é visivelmente uma arte dos anos 70, mas eu não tenho nenhum tipo de antipatia com esse tipo de arte. Então eu acho que é porque o Judeu levantou isso que ele tem alguma crítica, né, Judeu? No geral, tipo, sei lá, algo relevante. Eu não sei se necessariamente afastaria alguém ou não. Eu tenho uns problemas. Você elogiou especificamente a ação, Ninta, e eu acho que pra mim talvez é onde tá o meu maior problema com a arte desse mangá nas cenas de ação. Essa luta contra a Sirene, por exemplo, especificamente, uns bons páginas seguidas de ação muda e eu, tipo, eu dormi. Poderia nem ter lido aquilo pra mim. Eu tava muito desinteressado. Eu gostei. Essa eu gostei também, essas partes eu gostei. Eu acho um espetáculo visual muito bom essa luta. Novamente, eu não sei o quanto eu vi de redesenho em algumas horas, porque ele fala que ele realmente pegou várias páginas pra redesenhar. Mas, assim, a luta que eu acho visualmente não tão interessante é a do Jin-Man lá, o Demônio Tartaruga. Essa eu já não acho tão interessante. Esse eu gostei. Não, o conceito é bom, mas dela. É que não tem aquela coisa do espetáculo visual, né? Também. É mais simples. É que talvez pra mim o espetáculo visual da ação não me interessa tanto, talvez no final das contas. Eu gosto mais páginas únicas bonitas do Devilman. É isso que eu gosto, sabe? Ele pondo a mão no peito do sangue, sabe? Olhando com aquela cara do mal. Eu gosto dessa página. É muito boa. É muito boa essa página. Uhum. Ninta, falando no conceito do Jin-Man, que eu também acho bem legal, alguém já confirmou se o Kurumada se inspirou nele pra fazer o Máscara da Morte? Não que eu saiba. Os rostos dali, né? Porque no final, pelo menos na minha versão, o narrador claramente fala que ele tinha que o casco dele é como se fossem as máscaras da morte. Eu pensei, arrancou o rosto da vítima e alguém chamou o rosto de Máscara da Morte? Não é possível. Em dois mangás tão influentes, essa coincidência. É bem possível. Eu não sei se foi o tradutor brincando o tradutor que traduziu isso nos anos 90 vem da semelhança, ou se o texto tem essa semelhança. Eu achei que talvez o Ninta tivesse essa informação. Eu não tenho certeza não, mas eu não duvidaria. Mas eu tenho essa impressão, eu até já aproveitar esse gancho pra falar disso, porque ele é um mangá bem antigo e é bem conhecido, né? Um mangá que provavelmente foi bastante influente, né, Devilman. Então é interessante você ler algumas coisas e você falar assim, isso aqui, sei lá, né? Tem uma cara meio de bastante copiado por aí, sabe? Tipo... Eu senti uns cheiros de vários mangás lendo Devilman, sem dúvida alguma. É bem interessante. Berserk, Naruto, Akira... Eu pensei especificamente no Fujimoto. Esse final dele me evocou um sentimento Fire Punch, por exemplo. Também. De ter um epílogo que eu falo, ué, foi até aí? Como é? Não era pra acontecer isso. Ainda tá acontecendo. Me deu esse mesmo sentimento. É engraçado que quando eu li Chainsaw Man, eu pensei, caramba, tem um pouquinho de Devilman nisso aqui, não tem? Tem um tiquinho de sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque ele tem um quê de... Falando até um pouco da história, eu sinto que ele tem um quê de ousadia no tipo da narrativa e os caminhos que ele quer seguir com a história, que é algo que, se alguém for ousar, vai pisar no pé de Devilman sem querer, sabe? Pô, se alguém quiser fazer uma coisa um pouquinho diferente, vai pisar no pé de Devilman, quer fazer, sei lá,
o amigo que era o vilão desde o começo, se quiser fazer essa relação meio de brothers que vão ter que lutar no final. Que quando eu terminei de ler, eu falei assim, então é daí que o Bakuman roubou o Reverse? É desse mangá? Parece, né? Essa coisa de ter a figura mais angelical, com a mais demoníaca, e eles são próximos, mas são adversários. Uma quebra tão explícita da quarta parede, né? Também. A gente não comentou do fato dele ser da Shonen Jump, né? E esse Da conceito... Magazine, na verdade. É da Magazine, desculpa. Eu jurava que era Ele era da Jump, Magazine. não sei por quê. Da Jump era o Haren Shigakuen. E o Mazinger Z que verdade. foi na mesma época também. Mas, de qualquer jeito, esse é um daqueles que entra no quesito de galera. Isso aqui nem parece shonen, né? Tipo, a galera falaria total. algo assim. Mas, tipo, é engraçado a gente parar pra pensar que ele era um mangá super violento e não sei o que, e ele saiu numa revista em tese pra moleque novo, pra adolescente. Mas Bom, eu não sei o que quem tava gosta acontecendo. de violência. Eu não sei o que estava acontecendo nas revistas dessa época, porque na Magazine tinha o Devilman, na Jump tinha o Game Pés Descalços, na Shonen Sunday tinha lá o The Drifting Classroom do Kazuo mesmo. Só negócio brabo, assim. A criança naquela época gostava dessas coisas. Não, todo. A verdade é que tudo que é muito violento, o público-alvo é a molecada. Exato. Mas a verdade é que você não quer mais ver coisa violenta de verdade. Quem quer ver é quem tem 14 anos. Sim. E todo ano tem algum mangá que o pessoal fala: eu não acredito que isso está saindo nessa revista. Todo ano. Isso é verdade. Sempre tem. Mas eu consigo pensar que, tipo, o Devilman, ele tem, então, essa carga de violência extrema, ele tem, mas ele tateia bastante numa violência mais suja, mas não no sentido de mais gore, e sim de mais escrota mesmo, sabe? De mostrar situações escrotas, né? A parte final ali tem acho que é a violência mais absurda possível, sabe? E não é pelo gore, é por ser uma violência absurda pra história. E é uma violência mais cruel. Eu me impressionei muito no primeiro volume, quando o amigo começa a esfaquear os hippies pra invocar o demônio. Também. E mesmo em retrospecto, sabendo que ele era do mal desde o começo, eu ainda pensei, eita porra, cara! Que merda foi essa? As crianças vão se inspirar nisso. Não, ele é um personagem completamente maluco na primeira página onde ele é introduzido, né? Que parece aqueles delinquentes lá enchendo o saco. Aí, cara, você é maluco? Aí ele, eu sou maluco sim. Pega a espingarda e começa a dar tiro. Sim, um monte de red flag, que no primeiro volume eu não tava lendo como, isso é um foreshadowing de que ele é Satã. Não, eu tava pensando, que porra é esse cara? E é uma violência meio que erótica errada também, sabe? Também. É claro, o primeiro monstro que é o demônio na virilha ali da mulher é super bizarro. Eu penso especificamente na menina que vira a segunda Devil Woman, no caso, né? E tipo, o corpo dela vira aquele negócio horrível e aí sai... Body horror total. São uns pus bizarros dela que mata o demônio. Exato. Eu chuto que isso foi influência de filme de terror da época, porque dá pra ver que ele gostava dessa coisa, até um meio slasherzinho, tipo aquela cena da Mickey sendo atacada pelo bicho que tá no banho. Aquilo ali é muito filme de slasher. Sim. Os demônios, os designs dos demônios, ele é totalmente, vou meter o louco aqui, foda-se. Às vezes até dá a impressão que Devilman foi a desculpa pra ele fazer um monte de página com um monte de demônio que ele nunca mais ia usar. Ele só desenhava um bicho muito doido e é isso aí. Eu sou muito fã da grande maioria dos designs de monstros desse mangá inteiro, sabe? Tem uns que, sei lá, é meio... O que? Tipo, sei lá, o quadrúpede que é amigo da sirene ali, que é apaixonado por ela. O que esse Digimon tá fazendo aqui? Eu não sei muito bem, mas... ele é mais simprão, né? Ele queria... Serve ele mais pra causar uma cena emocionante ali, mais dramática. Mas na maioria eu adoro esse horror dos designs de monstros dele, sim. E isso datou bem, eu diria até. Tem, porque é o grotesco, né? Essa arte mais... É grotesco e é meio abstrato também, né? Umas coisas... Alguns eles são, tipo, um ser humano com uma boca no lugar do peito. E é isso, esse é o desenho. E aí é um absurdo que funciona através do tempo. Você olha e é estranho sempre.
sempre vai ser estranho ter um rosto no lugar que não era pra ter um rosto. Ele adora fazer isso. Vou abrir um olho aqui no umbigo da pessoa, vou fazer dentes na vagina dessa demônio aqui, sabe? Rosto no casco, é isso que ele faz. Aranha saindo dos olhos, né? Adoro isso. Aranha, aquela aranha maldita. Essa aranha é meio bizarra, mano. A gente comentou vagamente que Devilman tem um monte de coisa pra falar, né? Eu normalmente pergunto se tem alguma grande mensagem no mangá que a gente tá comentando nos enquadrados. Vocês acham que Devilman tem algo a dizer no final das contas? Deixa eu começar. Não é meio depressivo Devilman no final das contas? Completamente niilista. Ele é tão niilista, ele é tão cínico. Não, ele não é nem um pouco esperançoso. Esse eu acho que foi a coisa que mais me surpreendeu, na verdade. Que era o de cada hora o buraco vai ficando mais fundo da situação. Eles falam, não, ok, que hora que vai vir o heroísmo? Não vem o heroísmo. É só as pessoas vão ficando cada vez piores e o ser humano é escroto. Essa é a mensagem do Devilman. O ser humano é muito escroto. Você der uma oportunidade pro ser humano, ele é escroto. Eu já vi o Nagai falando que uma das ideias dele com o Devilman era para meio que alertar sobre os perigos do rearmamento. Caso que o Japão tinha passado a guerra um tempinho e tava aquela ameaça, né, de vão rearmar todo mundo, remilitarizar, né? Aí a merda que daria se isso acontecesse. E Devilman meio que serve pra ilustrar isso. O espectro da Guerra Fria tá voando por cima desse mangá inteiro ainda, né? Sim. Sem dúvida. Eu pensei muito no espectro da Guerra Fria porque me lembrou muito um fenômeno americano, que eu não sei se foi um fenômeno japonês e se tem uma relação direta, que é o filme dos Body Snatchers. Filme sobre demônios que controlam o corpo das pessoas e os americanos não sabem se o vizinho deles é um alien, se o carteiro é um alien, quem é um alien, e filmes de paranoia quanto a isso, que eram metáforas pro medo do comunismo, pro medo do... Você não sabe... Os espiões, né? Russos. Não sabe quem é um espião, você não sabe quem é um russo, você não pode confiar em ninguém nos Estados Unidos porque a Guerra Fria é forte e seu vizinho pode ser um comunista. E em determinado ponto, em que a paranoia de quem é um diabo é muito forte, foi impossível não lembrar diretamente desses filmes e pensar que isso foi feito na Guerra Fria. E eu não sei se o Japão rolou uma certa paranoia quanto a comunistas e espiões por toda parte ou se não rolou. Tinha sim. Mas tinha essa paranoia. Mas pra mim assim. o diálogo foi bem forte. Tinha essa paranoia assim, tanto que na época, na década anterior, no caso, teve muito protesto lá da esquerda lá por causa disso. E tanto que o Go Nagai mesmo é cria dessa contracultura. Tanto que só você vê, sei lá, no Harem Gakuen, que é todo contra conservadorismo. Ele sempre teve essa pegada meio pró-progressismo. É fascinante ler uma obra que, sei lá, talvez tão diretamente comenta sobre esse medo da aniquilação humana, que termina com, de fato, tipo, sabe... o mundo todo fodido. Se os humanos entrarem em guerra, vai acabar o mundo. E aí acaba o mundo, esse é o fim da... Tipo, não tem mas a consciência humana vai salvar a gente de um conflito. Não tem consciência. Não. Ao contrário, foi só piorando o conflito, né? Eu sinto que realmente é bem niilista nesse sentido de que o ser humano... isso que o Nenta comentou de medo de rearmamentar, me soa bem isso mesmo, que é tipo, você não vai dar oportunidade pro ser humano ser escroto, ele vai ser escroto. Porque eu consigo pensar naquela cena quando o Devilman vai atrás do esquadrão lá que criaram, e aí ele vai, porque prenderam os pais da menina, e aí ele chega lá e tá todo mundo morto, aí ele encontra os cientistas, e os cientistas falam assim, não, mas a gente só matou o humano, aqui só veio humano. Então, tipo, vocês sabiam, né, ô filhas da puta? Vocês sabiam que eram humanos que estavam vindo aqui, sabe? Então, era isso, literalmente, deu a chance do ser humano ser escroto, e ele foi escroto e sistematizou a escrotidão. Enquanto isso, estavam atacando, né, a casa da menina, matou todo mundo. Outros humanos escrotos. Eu definitivamente penso na frase que o homem é o lobo do homem, né? E eu gosto do ciclo dessa frase, porque no final, ainda por cima, o Go Nagai expande ainda mais esse ciclo, né? De que eu gosto muito dessa ideia final de que os demônios eram as vítimas
que se tornaram, por causa de Satã, de Satanás ali, se tornaram o lobo, né? Eles eram homens, se tornaram um lobo, e agora o oprimido se tornou o opressor. Nesse ciclo infinito, né? Eu gosto dessa ideia em específico. Eu gosto muito dessa ideia. Eu lembrei também muito de ler Chimera Ants, sim, que saiu muito depois. Sim. E especialmente a frase em que, imediatamente antes de explodirem a bomba em Chimera Ants, falam: o ser humano não é melhor do que a formiga em nenhum aspecto. E eu senti muito isso em Devilman, tanto na simbologia da bomba atômica, que é recorrente no mangá, desde o primeiro volume até a parte que explode na Rússia e tudo mais. E a noção de que o humano não tá provando em nenhum momento em que ele é melhor do que o demônio, que ele merece a Terra mais do que o demônio. Sim. Na verdade, até prova meio que o contrário, né? Que a conclusão, inclusive, do Satã no discurso final ali dele pro Devilman já morto, provavelmente do lado dele, é que a gente lutou pra salvar a Terra, aí a gente foi guardar energia pra lutar de novo no futuro, quando a gente acordou tinham cagado o planeta. É isso que aconteceu. A gente foi dormir e acordou e tinha invadido o planeta e cagado tudo. Então a gente teve que dar um jeito. É bem nihilista, realmente, quanto à capacidade do ser humano de ser decente. Até o Akira mesmo, ele perde essa razão, né? Porque ele pensava que a Miki, por ela estar viva, ainda era o porto seguro dele, mas mataram ela porque a brutalidade humana foi isso. E pronto, ele falou, porra, é isso aqui que eu tô protegendo? É isso aqui? Sim, eu adorei essa parte. Adorei essa parte de eu vou lutar contra ele, mas eu não vou lutar pra proteger ninguém. Eu vou lutar pra definir quem que vai comandar esses filhos da puta. Porque agora eu que quero fuder a vida do ser humano. Não foi uma luta pela salvação da Terra. Foi uma luta pra saber quem que ia fuder a Terra depois, né? Os humanos, no caso, não a Terra. Mas eu acho, na verdade, um bom gancho que você deu aí, estranho, porque, sei lá, beleza, se tem uma primeira mensagem que é meio borderline nihilista, mas sei lá, se você enxergar como uma fábula, talvez, Devilman, não é que ele é nihilista, ele só tá avisando, né, que nem você mesmo comentou, né, então, tipo, ele tá, merda que pode dar, galera, vamos pôr a mão na consciência, se bem que, né, que consciência, mas ok, que seja. Mas eu acho que se ele tem uma segunda mensagem, é com certeza ambientalista. Depois esse mangá... Sim, bastante. É até curioso que ele foi feito antes do aquecimento global ser o tema que é, porque eu penso que se fosse feito hoje em dia, esse negócio dos demônios estarem saindo das camadas polares derretendo, de alguma forma se encaixa perfeitamente com a mensagem ambientalista do mangá pra mim, sabe? Envelheceu bem demais essa parte. Realmente. E tá aí. O anime aproveitou isso de alguma forma ou não? Não, porque é completamente diferente. Ia ser uma deixa perfeita, né? Mas não. Tipo, a gente tá voltando agora porque vocês cagaram, inclusive. A gente vai corrigir e a gente só teve a oportunidade de corrigir porque vocês cagaram. Senão a gente já tá preso até hoje. Acho que é quase eliminada a parte ambientalista mesmo do mangá, de fato. Do anime, né, no caso, no anime. Eu não consigo... do anime novo, no caso, no anime novo. Não lembro deles comentando isso em nenhuma parte, não. Não de forma tão explícita, pelo menos. Porque, de fato, a raiva dos demônios ali, do ser humano ter destruído a Terra, é a raiva do Gonagai, né? Não é dos demônios. Dito isso, acho curioso pensar que o aquecimento global foi anunciado oficialmente em 56. Então ele não era um tema grande, mas não é improvável que o Gonagai estivesse ciente de que isso era um problema e só não era um problema comentado. Ou sei lá, o furo na camada de ozônio é mais ou menos o que é nesse período, não é? Que o pessoal tava tendo ciência disso? Eu não sei agora se anos 70, 80. Não lembro também. Mas já tinha muita coisa na época, né? Sim. Mas eu acho que ele realmente tem essa veia ambiental, principalmente na própria definição do que é o demônio ali, né? Porque eles são esses seres que, na verdade, eles são amálgamas da natureza, né? Tipo, todos eles são junções de plantas e de animais e que eventualmente se juntaram com o ser humano também, né, que é o caso dos Devilman aí, mas essa é a ideia, que tipo, eles são forças da natureza, eles meio que existem por existir, sabe, porque tá aí como a natureza, evoluiu de tudo, evoluiu isso também, então eles foram misturando até gerar novas criaturas. Então, exatamente. E aí eles quererem derrotar os humanos é meio que aquela coisa do a Terra tá
tá tentando. É o anticorpo da Terra, sabe? Tentando eliminar o vírus ser humano. Sim. Eu pensei nisso também, que se Devilman fosse escrito hoje em dia, daria até pra chamar ele um tiquinho, pelo menos, de ecofascista. De que, tipo, ele muito manda é a medicina da Terra. A natureza voltando aí pra... Bom, não voltou o suficiente, porque a Terra foi destruída. Esses antigos não são muito bons, não. Não, eu acho que foi destruída a sociedade, né? Não fica muito claro se, tipo, a Terra como um todo. Eu vi, as cidades estão destruídas, mas e a natureza? Muito justo. Isso não tá errado. Eu joguei aqui no Google, foi no fim da década de 70 que descobriram o buraco na camada de ozônio. Tá, então... Eu acho que foi antes. Posterior a Devilman, mas não muito posterior. O timing tava ótimo. Mas de fato, você tem razão, Isa, de quando você fala que datou muito bem, e isso é meio depressivo. Né? Tudo que é cínico e data bem é uma má notícia. História cínica devia não datar péssimo. Mas ele até comenta uma hora ali sobre os demônios serem meio que o predador natural, né, do ser humano. Né? Também. Tem essa vibe de que o ser humano ultrapassou a natureza e, sei lá... Um dos momentos palestrinha dele, né, quando o menino na escola começa a fazer a teoria de que existe um predador humano. Na verdade, ele tenta bolar, eu até acho curioso, eu queria ver a opinião de vocês sobre isso, porque ele tenta bolar uma explicação, várias explicações para a existência dos demônios, né, ao longo da história. Tem até um momento ali que ele flerta com os demônios nasceram dos sentimentos humanos, sabe? Ele flerta com várias explicações, né, disso. Vocês acham que era ele tentando usar os demônios para fazer várias mensagens? Era só um misleading? O que vocês pensam? Eu acho que é um mangá de várias mensagens. Eu acho que as duas coisas. E na hora que ele teve algum trechinho ali que durou até um pouquinho, né? Não, isso aí nasce de dentro do ser humano. Então qualquer um pode ser. Se a pessoa for meio... Porque, né, ele usou isso pra justamente falar sobre pessoas desconfiando no mundo inteiro. Que eu acho agora os judeus vão querer se vingar, então eles vão virar demônio porque eles vão ficar com raiva, sabe? Eu acho que é porque eles estão querendo dar aquela noção de que o ser humano em algum momento pode se igualar a essas criaturas. Ou seja, não vai haver tanta diferença na prática. Ele definitivamente tem... Não sei se inconsistente é a palavra pra definição das regras do que são os demônios. Ele só, sei lá, quer comentar muita coisa mesmo. Mas eu especificamente adoro a ideia de que os demônios são um caminho da seleção natural, da evolução da natureza mesmo, que Deus não estava esperando. E ele odiou isso. Eu adoro essa ideia. Que ideia maravilhosa. Uma seleção natural não esperada por Deus. E que ele rejeita a própria criação. E Satanás lutou pela preservação. Eu tenho um grande bias, sou um grande fã da noção de que Deus é um cuzão. Eu adoro. Mangás que falam, Deus existe, mas ele não tá certo, nem tá fazendo o melhor. Porque justamente, né, os demônios, no conceito original do surgimento deles, eles meio que são, tipo, a comunhão da natureza. Eles não são algo ruim, né? Eles são, de fato, a natureza se integrando num novo nível, sabe? Não é só estruturalmente a dinâmica entre as criaturas, elas realmente viram uma só. Sabe? Essa era a ideia, os demônios eles conseguiam ir juntando coisas. Talvez a ideia final fosse que ia conseguir juntar toda a natureza em um grande ser, sabe? Talvez esse era o caminho que a seleção da natureza na história estava levando. E aí Deus não gostar disso é escrotice, sabe? Tipo, vou voltar e falar assim, não, tá zoado. E ao mesmo tempo é um paralelo com essas criaturas voltarem pra Terra e verem os humanos e falarem, não, zoado. Também, né? Não, é perfeito. O ciclo se repete. O ciclo perfeito aí, exato. E eu tô com isso, eu adoro qualquer história que Satanás estava certo em lutar contra Deus e foi banimento dele é o verdadeiro pecado. Eu adoro esse trope. Tem aqui em Devilman. E Satanás lutou por amor. Satanás lutou por amor, exato. Eu acho que esse é o gancho ideal. Tava tudo previsto menos isso. Acho que esse é o gancho ideal pra gente fazer o que a gente também sempre costuma fazer nos podcasts, de falar um pouco dos personagens, né? Que tem alguns centrais que eu acho que é relevante a gente falar um pouquinho sobre eles na história. O que vocês acham? Acho perfeito, vamos... Manda. Não, tem dois centrais, né? Quem mais você tá pensando além desses dois? Eu pensei em 3, mas 2 centrais e um que vale... Que é a Mickey também. Um grande destaque, que é a Mickey. Ok. O que vocês acham dela? Ela acaba servindo só como uma ferramenta
pro protagonista ou tem algo interessante a ser comentado nela? Acho que os dois. Assim, ela é o tipo de heroína comum dessa época, né? Apesar de que não sei se tem espaço para ela fazer alguma coisa além do que ela faz nessa história, né? Ela não faz tanto, mas eu sentia que o que ela era parecia que ela tinha duas facetas muito contraditórias, que ela era ao mesmo tempo uma menina delicada a ser resgatada e uma menina que podia puxar uma faca a qualquer momento se ela acha que ela não pode ser resgatada. Sim. Mas eu acho que meio que isso o ponto, né? Porque no final ela tenta ali se salvar de tudo quanto é jeito, mas chega uma hora que o medo toma conta, né? Sim. Dá pra argumentar que ela é uma proto versão do tropo famoso da namorada na geladeira. Tipo, ela pode... dá pra falar. Dá pra falar que é uma versão proto disso, mas houve construção pra isso. E eu sinto que ela acaba sendo relevante pro Akira, o Devilman, o destino dela, mas eu acho que acaba sendo mais até pro leitor, sabe? Pra gente que tá lendo, é mais chocante pra gente, talvez, do que pro próprio Devilman, porque ele já tava todo desacreditado e ela, tipo, era o fiozinho de esperança. Aí na hora que ele chegou, falou assim, ok, beleza, agora eu não tenho mais esperança. Foi meio que pra ele foi só o ponto final, mas pra gente foi a brutalidade mais pesada, né? E pra ser justo, quando ela foi posta na geladeira, a humanidade em si tinha mais 10 páginas de vida. Então não é como se a gente tivesse acompanhado um longo tempo do mangá pós-morte dela aqui. Essencialmente matou o último personagem que a gente tinha que testemunhar a morte porque ele é importante demais pra ser muito off-screen. E agora pronto, acabou o mundo. Sim. De tudo que o anime faz errado, eu acho que isso é algo que ele arruma, de fato, que é as personagens mulheres, principalmente, porque ele dá mais atenção pra Mickey e também pra menina que vira a primeira Devil Woman lá. Ela é uma personagem... Ela é uma personagem no anime, então. Porque ela é uma personagem de... Aquela existe, né? No mangá. É totalmente diferente. Não, é outra coisa. Diferente. Ele faz outra coisa, de fato. Mas eu acho que ele traz uma atenção bem mais interessante pra essas duas personagens. Aqui, sei lá, acaba virando só mais uma ferramenta pra mim. Ela tem o papel dela ali em alguns momentos, mas eu acho que ela serve o que é pra servir, né? Ela mostra que é uma vítima dessa sociedade que virou esse caos completo. Poderia ser qualquer um que a gente conhece. Até porque eu acho que a morte do irmão é tão cruel quanto a dela, né? Quando corta a página pra criancinha sem cabeça, eu falei, não, ele tá fazendo isso mesmo? é esse caminho que ele resolveu seguir mesmo na história? Porque eu também tava esperando... nessa hora eu ainda não tinha, embora tivesse todas as dicas pra isso, eu não tinha engolido o niilismo da história ainda. Eu tava naquela, ok, né? Ele tá fazendo o build-up pra grande conclusão. E eu não sabia que a grande conclusão era, não, é isso mesmo. Eu vou matar todo mundo. Sabe qual que me pegou de verdade? Tá o Devilman, aparece uma menininha e fala, a menininha que é minha amiga, tudo bom? Você é muito minha amiga, eu vou pegar um trem. Aí você vê um monstro no trem, você pensa, ele tem que resgatar ela. Ele chega e ela só fala, eu sou um cadáver, você não veio salvar ninguém. Eu, porra! Pra quê? É uma menininha, que merda é essa? Realmente. Bom, mas é isso, a Mickey é meio que essa passagem dela. A gente pode falar, então... Primeiro do Akira ou do Ryo? Ou falar do casal junto. Inclusive eu quero... Eu acho que a gente pode começar pelo Ryo, talvez, né? Porque ele é o Akira principal. Mas vocês não acham que ele deu uma mijadinha pra trás em um balão? O balão que ele mandou é porque eu sou hermafrodita. Esse balão. Você mijou pra trás. Claro que, né? Anos 70, mas... É muito fácil jogar a culpa na década, né? Essa frase em específico eu fiquei meio... dava pra passar sem essa, né? Muito embora eu gosto de representações que fujam do binarismo de gênero pra diabo e Deus. Faz sentido. Ele é um natureza anjo. de entidade. Sim, mas usar isso como a desculpa do porquê ele gostava do Akira, eu achei que foi uma mijadinha pra trás. Porque, tava eu tava realmente
vendo essa construção, e eu acho que em algum momento eu assimilei, eu não sei da onde, deve ter sido de internet, Twitter, e existia um casal ali, né? Tipo, eles eram vistos como um casal pelo público. E eu vendo essa construção da história, eu tô vendo de onde tá vindo, porque realmente, né? Olha só essa relação deles. E aí, quando ele deu essa pontuada no final, eu falei, E sejamos sinceros, quando ele se apaixonou, ele não tinha memória de ser Satã, ele achava que era homem. bem. O amor foi um amor entre homens, a restauração depois que as memórias vieram, não importa. Não. Sim. E é que, sei lá, e é tão bizarro mesmo, tipo, que tem esse balão. E eu sou hermafrodita, só pra constar, sabe? Que, Sim. tipo, primeiro, antes de mais nada, não precisava falar. Porque você olha o personagem, ok, ele é um anjo, eu entendi, tá além dos gêneros, é não binário, sabe? Então ele falar, tipo, não, mas calma aí que não homo aqui. Tudo bem. Tudo bem. Só queria não deixar passar esse balão, porque ele realmente eu virei essa página e eu olhei e falei, ele não fez isso. Falando do Rio, então vocês ficaram surpresos com essa revelação final? Vocês, pela primeira vez. De que ele era hermafrodita ou de que ele era Satã? O que ele era Satã. Eu fiquei bem surpreso. Na primeira vez eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei surpreso dele ser Satã especificamente, porque ele ser alguma coisa, o mangá deu dicas o suficiente. Ele me manteve entretido com o que esse cara virou. Eu tava achando que ele era aquele outro demônio que ele cita várias vezes na história, que é o subordinado do Satã, o primeiro Zenon. Cita várias vezes esse cara como alguém relacionado com o Devilman ali, com o Amon. Aí eu falei assim, eu acho que é isso, né? Essa que é o catch da história, que eles eram os rivais reencarnaram, alguma coisa assim. Aí ele ser o Satã que me surpreendeu. É um bom twist. E uma curiosidade específica sobre ele que me fez pensar, porque eu li o Gekiman recentemente, que tem todas aquelas factoides sobre produção, e nela o Gonagai ele menciona que uma das ideias iniciais era o Ryo morrer naquela balada no começo, assim. Ali. Aí eu fico pensando, como que a história se desenrolaria a partir disso? O plano inicial era ele morrer ali, mas o Nagai mudou de ideia e resolveu fazer ele ficar vivo depois. Porque não era pra esse personagem estar no anime, né? Porque o Gonagai falou pra Toei, esse personagem aqui ele vai morrer logo no começo. Aí a equipe do anime falou, então a gente não vai incluir ele lá. Só que o Nagai mudou de ideia depois e os caras da Toei ficaram, cara, mudou de ideia assim do nada. Mas ele chegou a morrer no anime? Não, ele no anime antigo de 72, ele não aparece. Ele não aparece? Não existe. Então Caraca. É isso que ia acontecer, nem aconteceu o anime. Então literalmente isso mudou toda a história. Porque esse personagem ele é muito importante pro andamento da trama, né? Meio que... Depois que eu vi ele comentando que era o plano inicial era ele morrer ali, eu fiquei pensando, porque, cara, isso ia mudar tudo. Sim. Prova que não pensou no mangá todo desde o começo, que a gente sabe que todo mangá é assim. A gente quer acreditar que não é, mas a gente sabe que... É pior. Ele fala que ele desenhou o Devilman todo por instinto, mas no improviso. Ele não planejava muito à frente. Eu tive essa impressão, mais do que qualquer mangá que eu já li, porque Devilman muda de assunto muito rápido, né? Sim. Tipo, muda de escala do conflito, de tom da briga e do nada, assim. Você percebe, esse tipo de mangá, um capítulo depois, não, é esse outro tipo de mangá. Ele flerta com a ideia de fazer monstro da semana e desiste no segundo monstro. E isso provavelmente era a herança. Isso provavelmente era a herança do anime antigo. E da época, né, também, né? De outros mangás que saíam ali, né? O próprio Kamen Rider, que tá saindo no Brasil também nesse momento. Que é essa ideia, né? Tipo, apareceu esse demônio, vamos lutar, vários capítulos disso. Ok, vamos pro próximo demônio. Então, o próximo demônio é a tartaruga, vamos lá. Tanto que na edição da New Pop, é nesse período, né? Tipo, após ele enfrentar a Sirene, é esse o nome dele? Siren. Isso. Que é aquela demônia com as asas na cara. Logo após isso que ele coloca uns capítulos de Shin Devilman. Que é, tipo, meteram uns demônios aleatórios. Então tem um demônio na praia, aí eles viajam no tempo e vão salvar Joana Dark de um tribunal demônio. E aí eles vão pra França Antiga e a Maria Antonieta tinha um demônio também. Aí eles voltam e enfrentam a tartaruga e aí acaba Monstro da Semana. Então a impressão que dá é que ele quis meter mais alguns Monstros da Semana na edição mais nova. E acaba o Monstro da Semana e acaba e corta do nada pra uma criança que a mãe usa os cachorros pra atacar ela. Sim. E não tem uma transição sutil pra ela, vamos ver essa história distracionada. E aí corta pra ele falando, agora você tá vendo essa outra história, viu?
Sim. Eu acho que é porque também a versão que a gente leu, encadernada, não tem a divisão de capítulos, né? Na serialização semanal, provavelmente estava separado certinho. E no encadernado tem umas páginas a mais. Também. Um momento específico que eu fiquei meio em choque com essas transições absurdas, é um pouquinho mais pro final ainda. Esse final é todo caótico, na verdade, né? Mas uma que eu acho que não era pra ser caótica é que ele encontra a nova Devil Woman ali, né? Fala, ok, você não é demônio, não sei o que, você vai ser junto comigo, a gente vai virar uma nova raça. E aí corta o próximo capítulo, ele tá na casa ali da Mickey, de boa, sabe? Tipo, não, a gente tá vendo o noticiário aqui agora. O que aconteceu? Com a menina ali, pra onde foi parar essa menina? E ela não aparece mais também direito. Aparece, sei lá, já com a nova forma dela ali uma hora, né? Uma hora pula e, tipo, agora eu já tenho uma galera aqui, inclusive. Ele tinha a mesa, a tábula redonda dele ali. Que ele junta totalmente em Office, pessoal. E aí aparece aparece uns monges que falam, não, pode deixar que a gente vai juntar mais Devilman. E aí é só isso, é só a desculpa que é pra gente ter muitos Devilman no final mesmo. Tipo, eu nunca mais cita esses monges. Não. Realmente você vê que é bem no instinto mesmo que ele foi escrevendo essa história. O que é um caos, que eu acho um caos interessante de ver, na verdade. Ele é caótico pra ler, mas ele é interessante ao mesmo tempo. Eu acho que é muito engraçado como que mesmo apesar desse caos, essa série consegue ser bem coesa nas ideias. Sim. De certa forma. Nas ideias eu concordo, definitivamente, tipo, porque, sei lá, pelo menos essa ideia de que o homem é o lobo do homem é algo consistente no mangá inteiro, né? Isso, tá aí desde o começo. E até, sei lá, acidental ou não me importa o que seja, mas até esse twist do Ryo virar o Satanás, falando do personagem específico, eu acho que ele funciona em parte porque, sei lá, talvez a gente esteja esperando ele virar um demônio, mas a gente vai vendo o Ryo virando cada vez pior, sabe? A gente vai vendo ele ficando mais satânico. Só que é interessante que chega uma parte que a gente não tá associando isso mais ao demônio, a gente tá associando de fato ao humano. Então, em algum nível eu tava vendo ele virando cada vez mais humano, quanto mais coisa ruim ele fazia. E aí quando chega o twist de que, não, o twist na verdade não é que ele é do mal, o twist é que ele é do bem. Esse é o twist. É verdade no final. É um bom jeito de ver. O twist é que Satã é do bem. E, tipo, o ser humano é ruim. Então, a gente tava vendo ele virar cada vez pior, era cada vez mais humano. E quando ele aparece e a gente vê esse personagem complexo, com dramas, com camadas, né, que é o Satanás, ele não é mais humano. É maravilhoso isso. Eu gosto de, acidentalmente ou não, criou-se essa narrativa. É coesa, o que você falou, é coesa a ideia, né? A ideia toda tá coesa, porque realmente, quando a gente vê esse personagem no começo, na verdade, ele e o próprio Akira. Akira é esse o nome do outro cara, né? Akira, isso. Akira. Quando a gente vê eles dois saindo daquele ritual dos hippies, e aí, tipo, tem toda uma preparação de que os dois estão meio maluco. Aí a gente fica, realmente, né, demônio, né, meio maluco. E aí, conforme vai tendo essa escalada de todo mundo da sociedade ficando maluco, aí você vê que realmente, né, tem uma coesão no que soa pra gente absurdo, tipo, pode vir do ser humano, esse absurdo, como inclusive veio. O que, até parando pra pensar agora, entra de alguma forma a ideia de que o Akira, ou sei lá, os Devilmans no geral, são os únicos que não viram completos monstros, porque o coração, tipo, eles não têm o coração completamente humano, eles têm um pouquinho de demônio dentro deles. Também eles têm aquele papo no começo, né, de que eles não perderam a razão completamente, né? Sem dúvida. Sim, mas ao mesmo tempo ele tem eu consigo ver de onde tá vindo esse raciocínio, porque eles falam bastante sobre, não, eu sou corpo de demônio, mas coração de humano. O tempo todo ele fala isso, coração de humano. Se ele tivesse coração de humano, ele tava matando todo mundo, igual os humanos estavam fazendo. Exato. Se parar pra pensar dessa forma. Só que, no fim, se a gente parar pra pensar, isso que acontece com Akira, né? Ele se revolta contra a humanidade que virou aquilo e... tem razão. Isso é verdade. Ele se entregou à natureza humana.
E sei lá, também é meio análise nossa esse niilismo do mangá. Porque, por exemplo, tem a Miki ali, por exemplo, no meio do mangá. Tipo, ela não vira uma pessoa horrível, né? Ela não ela é meio escrota. Tipo, ela não era uma pessoa ótima. Ela era ela não é santinha, não. No começo da história, o Akira não defendeu ela lá. Você é um fracote, hein, Akira? Ela é cuzona, ela é cuzona. Não bosta mesmo, né? Aí quando a Akira bate em todo mundo, ela, aí sim, gostei. E ela nem disfarçava que ela achava que o Akira era tão sexy quanto ele era violento. Uhum. Nem disfarçava que ela fazia uma correlação entre ele espancar a gente ou agora esse cara é gostoso. Que é isso que aconteceu mesmo, né? Ele ficou mais gostoso conforme ele começou a bater em mais gente. Aí literalmente ela fala isso, exato. Ela fala. Ela nem tenta esconder. Acho que de todas as heroínas do Gonagai, ela é uma das que deixa isso mais explícito. Sim, mas enfim, a gente falou tudo isso pra poder falar sobre o Ryo, que realmente é interessante toda essa jornada que ele participa junto com a sociedade e no final ela tem essa virada de que, inclusive, ele era a mente toda por trás disso. E eu acho fascinante que o plano se ancorou muito em deixar os humanos se matar também. Tipo, a gente não precisa vir matar todos os humanos, até porque, né, esse era o receio deles, que não ia ter gente suficiente pra matar os humanos, entrar nos corpos e tal. Então, tipo, vamos só deixar eles malucos, eles vão se matar mesmo, eles são idiotas, que é o que aconteceu. Eu acho que é o que aconteceria se essa situação acontecesse de verdade, talvez. É meio que o reverso o reverso Watchmen. Eu pensei nisso também. É o reverso do Watchmen. Exatamente, perfeito. Você acha que é o demônio, o alien que junta as pessoas? Não, o alien aparece e a galera vai falar que o alien é culpa do outro. Exato. A Rússia jogou esse alien aqui, é óbvio que foi. É óbvio que foi a Rússia. Eu acho, inclusive, novamente, sobre o assunto de datar bem, é como soa pra gente hoje em dia, né? Que o vírus, quem fez foi a China. Não, a China, né, que mandou esse vírus, com certeza. Sabe? Tipo, é a mesma leitura, sabe? O que era pra unir as pessoas, literalmente faz elas se separarem mais. Nossa, perfeito. Nossa, boa análise. Eu nem enxergo o vírus dessa forma, que puta oportunidade perdida de união global, né? Que foi pro lixo mesmo, porque né, a mesquinhez humana, né? Tá certo. Maior que tudo. Sempre. Do Ryo é isso mesmo, né? E do Akira, vocês acham esse personagem plano, redondo? Tem algum arco que vocês enxergam pra ele no final das contas? O que você acha, Isa? Logo pra mim, eu não dei tanta bola pro Akira, pra ser sincero. Né? Mas é porque eu tenho a impressão que o mangá também não dá tanta bola pro Akira também, né? Eu acho que ele é um protagonista bom de um mangá improvisado, que eu presumo que Devilman é, porque é fácil só falar, tive uma nova ideia e ele se molda essa nova ideia completamente. Sim. Ele é um protagonista bem funcional, né, pro mangá. Sim. Ele acaba tendo poucas camadas nele. Eu acho que o mangá tem mais camadas por ele existir, mas ele em si é bastante simples, né? Sim, ele é um bom veículo para ele reagir em função ao mundo externo, e no mundo externo vai estar o que o autor quer falar naquele momento. Seja nos demônios, nos outros humanos, no Ryo. Ali o autor vai trazer mensagens e o Akira ele reage bem a isso, e ele é fluido o suficiente para poder ir para outras situações, reagir a outras coisas. Eu concordo no geral, apesar de que se tem pelo menos uma coisa que tem um começo, meio e fim com ele, e que é salpicado, não sei se chamaria de um arco, mas é salpicado durante o mangá, ele tendo a dúvida da missão dele. Começa com esse lema tão óbvio, né, de mangá shonen, de defender a humanidade, né? É a coisa mais óbvia do mundo. Quem é contra defender a humanidade? Ninguém, né? E aos poucos ele vai duvidando dessa missão dele. Eu gosto, uma cena especial que eu lembro é de quando tem a palestrinha ali os demônios são os predadores naturais do ser humano. E aí ele mesmo se pergunta, porra, então isso aqui que eu tô fazendo é inútil, né? se é da natureza, o que adianta mudar? Dessa cena até chegar ali com a morte da Mika tem um bom espaço, sabe? Tipo, é bem devagarzinho que ele vai desistindo da humanidade. Bem. Eu acho que a função do Akira nessa história é mais essa. Além de que eu acho que é interessante que ele começa como simplesmente o menino medroso e tal, e ele ganha aquela coragem, né? Só que ele vai ver que aquela coragem não vai funcionar pra muita coisa. Ele não é um herói, de fato, como ele talvez ache que seja.
Ah, todas as lutas dele é porque aconteceu e não porque ele resolveu salvar alguém. Sabe? Tipo, no máximo ele que foi salvar alguém com ele que conhecia só. Tipo, ele não vai, que é a menininha lá, ele não foi enfrentar alguém porque ele quis, sabe? Tipo, eu sou o Devilman, né? Eu vou fazer meu renchinho aqui e partir pra porrada. Não, ele só reagia. A única decisão dele é a última decisão, né? Exato. Você tem razão. Na penúltima, né, quando ele decide que eles têm que enfrentar o esquadrão lá que criaram, e inclusive eu fico pensando o quanto esse esquadrão pode ter sido uma referência a Sentai de alguma forma ali. Era daquela época ali de falar, tipo, ó, é isso que é Sentai, é uma galera se juntando pra defender uma humanidade que não serve pra nada. Não sei, fica aí essa possibilidade. Mas enfim, quando ele decide enfrentar esses caras, é a primeira vez que ele fala, não, agora eu vou fazer algo. Na verdade, até um pouco antes, né, quando ele fala que ele vai juntar os Devilmans, né, tipo, não, eu vou juntar os Devilmans. Aí depois, não, agora a gente vai enfrentar esses caras. Aí... É que meio que a situação escalou num nível que ele precisa fazer alguma coisa agora. E não serve pra nada no final, né? Todo mundo morre. No final ele não consegue salvar ninguém. Esse que eu acho que é um dos aspectos até mais nihilistas da história, justamente. Porque ele é o protagonista herói que ele não salva ninguém. A menininha do trem ele não salvou. E aí daí foi pra baixo, daí pra frente. Foi só morra abaixo. Ele não salva ninguém, ele quer salvar toda a humanidade e a humanidade inteira se volta contra ele, ainda por cima. Quando o Ryo vai lá pra TV falar, Devilman aí é o Akira e ele é um cuzão. E aí todo mundo acredita, né? Inclusive, essa televisão que todo mundo assiste é demais, né? Como é que tem TV ainda? O mundo destruído e todo mundo vendo TV. Comprando jornal, quando fizeram o Esquadrão, ela falou, comprei todos os jornais. Eu disse, quem que tá imprimindo jornal? O mundo tá acabando, caralho. Quem que tá escrevendo? E por que você comprou todos? Vai se fuder. Deixa pra alguém. Sim. Acho que tem pra comentar, não sei se alguém tem algum adicional. A gente pode ir pra... Vamos dar uma conclusão final aqui, cada um, beleza? O que cada um aqui achou de Devilman. Começa você, Estranho. Como eu comentei, eu vim meio cru pra Devilman antes desse podcast, não tinha lido nada disso, não fazia ideia pra onde ia a história. Eu sabia só daquela página emblemática da quebra da quarta parede, que é bastante referenciada, né? Eu fui surpreendido positivamente, muito positivamente, na verdade, de ter tantas camadas dentro de Devilman do que a história e do que a história quer fazer, do que a história quer falar e o que ela acaba dizendo também, né? Ela quer e ela diz. Toda essa questão de terminar pra baixo a história, toda essa questão de negar a sociedade, de odiar o ser humano. Mas é algo que realmente eu não esperava de um mangá. Eu admito ter o leve preconceito de achar, velho, então ele era meio inocente, né? Não era inocente, não é o cenário de Devilman. Eu acho que é uma obra que envelheceu muito bem e que foi uma boa surpresa positiva. Tiraria, se fosse eu que fizesse a edição brasileira, tiraria todos esses negócios de Shin Devilman aí, mas... Porque eu acho que a história ficaria melhor sem esses alt-tab maluco que enfiaram na história. Mas, tirando isso, foi uma boa leitura, eu gostei bastante. Você, isso. Foi uma surpresa positiva, eu gostei bastante de Devilman. Eu tenho um certo apreço por história improvisada quando ela é feita muito bem feita. Eu acho que é mais difícil acertar no improviso do que no planejado, obviamente. E eu achei que é muito sólida a história. Eu achei que o final foi um pouquinho corrido, mas... E eu gostei particularmente do personagem do Ryo, que me surpreendeu positivamente, em especial depois do twist dele ser Satã. Perfeito. Foi uma boa surpresa. Eu quero só concluir que eu fiquei positivamente impressionado com Devilman. Eu não achei que eu ia gostar tanto. Eu quero só fazer o adendo que eu até gostei mais de Devilman depois dessa conversa aqui, inclusive. Ajuda. Melhora bastante. A gente pensa nos detalhes. Eu não tinha... Deu pra tirar uns insights legais aqui nessa conversa. Mas siga aí, Judeu. Eu vou deixar você por último, Ninta. Eu concordo que tem... Sei lá, ele tem os seus prós e os contras. Eu fico um pouquinho, sei lá, desgostoso com o ritmo dele, alguns momentos da arte realmente, e sei lá, a inconsistência no geral. Mas tem algo
é refrescante em ler uma história tão caótica assim, com um ritmo tão absurdo mesmo, sabe? E você lê esse mangá, ele é diferente. Dá pra falar isso com certeza, sabe? Ele é bem diferente, sem dúvida alguma, né? Ainda é diferente ainda hoje, né? Ainda hoje, exatamente. Perfeito. Então eu saio com uma leitura positiva de Devilman no final das contas também. Eu tenho, sei lá, eu poderia passar muito mais tempo do que eu tive criticando algumas coisas dele. Mas sei lá, eu conversando aqui também não tive muita vontade de fazer isso. É óbvio os erros que ele tem, é óbvio. É mais interessante comentar realmente de onde ele acerta, que acaba sendo interessante mesmo. Eu concordo que o personagem do Ryo é uma excelente ideia. O final, principalmente, eu amei o final. Né? Muito bom. E você, Ninta? Eu sei que é a bilionésima vez que você relê esse mangá já, então, você tira alguma coisa nova da releitura? O que você conclui agora? Essa foi a vez que eu li ele mais devagar, assim, bem devagar, que eu queria prestar mais atenção ainda nos detalhes, né? E eu notei que ele é mais coeso na ideia, como eu me lembrava, igual a gente comentou aqui, né? E eu tô lendo ele agora, depois de ter lido aquele documentário, de ter lido quase tudo que saiu traduzido do Gonagai e algumas coisas que não foram também. Depois de tu passar por décadas da vida e da obra do cara, tu volta pro Devilman e pensa, eu acho que esse aqui tem bons motivos pra ser o trabalho favorito dele até hoje. E eu acho até que é o melhor dele. Muito fácil, assim. Interessante. Eu considero o melhor do Gonagai. Ok. Eu não li o bastante pra afirmar isso. Isso é uma afirmação que é bem difícil de dar, porque você dá. Tem scroll gigantesco na página dele do Manga Updates. É um absurdo a quantidade de mangá que ele fez. Não é uma afirmação difícil de dar porque é polêmico. É difícil de dar porque você tem que ser um herói pra ter a base de conhecimento. É isso. No caso eu tenho a boa parte dessa base. Assim, pra todos os efeitos você lê Devilman, Cute Honey e Mazinger Z, você já leu 30% de todos os mangás dele, porque tudo é isso aí, né? Tudo é isso aí. Muita coisa derivada disso. Mas enfim, termina essa Mas cara, eu acho assim, excelente, claro, não é perfeito como nada nesse mundo, né? Claro. Mas ele tem bons motivos pra ter se tornado o clássico imortalizado que virou, né? Sim. Concordo. Bom. Caraca, mano, Devilman foi, sei lá, o 10º tanto mangá dele, sabe? Tipo, o cara já tinha feito Haren Shigakuen, já tinha feito Maodante, já tinha feito o Mazinger Z, Zubaban. Ele tinha feito bastante coisa. Ele já era estabelecido quando ele fez Devilman. Ele já era bem famoso já nessa época. Que doideira. Foi ele mudando a carreira dele pra outra direção. Caraca, ele fez Devilman, Cute Honey, Mazinger Z e Violence Jack tudo junto, será? Haren Shigakuen ele já tinha terminado, eu acho. Não, ele tava fazendo ainda, só que ele terminou o Haren Shigakuen no meio da publicação do Devilman. Como é que esse cara tá vivo ainda? Boa pergunta, vivo e nativo ainda. Nativo. Ele é... Quantos anos ele tem? 70 e pouco, quase 80. Nasceu em 45. Quase, tá aí. E se não vai acontecer, eu tô dando já, mas pra subir a música aqui no podcast, se fosse acontecer mais um enquadrado do Gonagai, e não vai, mas qual seria um bom mangá pra gente ir agora, Ninta? É a única pessoa que pode dizer o Ninta. Eu acho que eu diria que Susanoo, talvez, ele é muito parecido com o Devilman em muita coisa, mas acho que a história vai pra caminhos diferentes. Não, o Violence Jack, que também é um bem interessante da carreira dele. Sim, eu particularmente acho, mas só que o problema do Violence Jack é que é gigantesco, são 45 volumes. Ai, cara. Deixa eu formular essa pergunta diferente. Alguém que amou Devilman e quer saber mais do Gonagai, qual você acha que é uma boa segunda ida? Susanoo também mesmo? Susanoo, Shuten Dojo, o Violence Jack, Devilman Lady, por incrível que pareça, é bom também. Só que, é bom naquelas, né? Porque muita coisa do Gonagai vem com um adesivo invisível de é legal, mas saiba no que está se metendo. Porque é muito trash, e não é pra todo mundo, né? Essas coisas mais trash dele. Ok. Devilman Lady. Agora, sabendo que é Devilman, eu tenho muita curiosidade pra saber o que cada Devilman fez. Qual é a ideia? Se todos estão fazendo spin-offs da mesma história ou se estão fazendo releitura? Muito curioso. Eles são ao mesmo tempo spin-off, sequência e releitura.
Sequência é foda, né? Porque o mundo acabou. Eles explicam no meio. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele é meio sequência de alguns deles. O Violence Jack mesmo, por exemplo, ele no último capítulo vira uma sequência de alguns. Leitura de e-mails estranho do Mangá Quadrado número 282, Arco de Treinamento, correto? Exatamente, e-mails que chegam no contato@alquadra.do e comentários que chegam no alquadra.do, né? O site é o mesmo endereço. Lembra que eu falei lindo. Nossa agenda, Judeu, a gente sempre avisa das coisas que vão vir pro futuro. Ixi. Como, por exemplo, os enquadrados. A gente tá sempre avisando os próximos 2 enquadrados. Sim. E um deles a gente gastou hoje. Esse aqui foi o de Devilman. Então o próximo é Sunny, a gente já tinha anunciado. Mas depois disso, o que tem, Judeu? Depois disso tem um que vão odiar, porque ninguém pediu isso. E ainda por cima é um arco da metade de um mangá. Então, tipo, você vai ter que ler bastante até chegar aí. Mas é algo que eu, em especial, amo. E o Iso ama também. Então eu combinei o Lobby com ele. venceu. O Lobby venceu. Vai ser o arco da prisão de A Lâmina do Imortal. Que eu deveria até pesquisar, antes de botar aqui na lista, eu deveria de pesquisar quais volumes exatos são. Mas sei lá, eventualmente eu vou pesquisar isso e falar em uma outra leitura de e-mails, beleza? Uhum. Mas em A Lâmina no Imortal, Blade, né? Blade of the Immortal ou Blade, A Lâmina do Imortal. Perfeito. Tem um arco da prisão, que é bem famoso. Se você ler, você vai lembrar. Se você não leu, leia até chegar lá. E a gente vai comentar desse arco específico. Faz tempo que a gente não faz de um arco, né? Um programa de um arco específico, assim. Ou sei lá, talvez não faz tanto tempo, eu não sei. Faz sim, faz bastante. O último que eu lembro é o de Haikyuu, mas eu não sei se o de Slam Dunk veio antes ou depois. Não, Haikyuu veio antes. Aliás, o Slam Dunk veio antes. A Haikyuu acho que foi o último e faz muito tempo. Faz muito tempo. E, além disso, a gente tem também o Quadrinho ao Quadrado, que é o nosso programa mensal, mais ou menos, sobre quadrinhos nacionais. E o próximo é Malagueta, do Gabriel Pieri. Perfeito. Que já foi recomendado aqui no Mangá ao Quadrado. Recomendação que saiu na casa e que a gente vai comentar lá pro próximo mês, que tem de graça na internet para quem não leu, ler e acompanhar a conversa conosco. Perfeito. Indo então agora pro Slowpoke Report, sessão aqui que são coisas que não tem nada a ver com o episódio. Começando com TC, letra T e letra C, de São Paulo, capital. Tá lendo Dororedoro muito por influência do podcast e com certeza já marcou lugar nos seus mangás favoritos. Dororedoro, maravilha. Gostaria de uma recomendação de mangá de romance para quem nunca leu nada do gênero, mas que assistiu alguns animes famosos como Toradora e You Lie in April. Bom, a gente já recomendou não um pouco romance na história do A gente já recomendou alguns. Eu gosto de... A gente já falou de Ono Flag aqui. O Ono Flag foi o primeiro que me veio à cabeça. A gente já recomendou e fez programa de Yagakimi também. Yagakimi é excelente, eu adoro. Que tá saindo no Brasil. Qual que é o nome oficial? Yagate no Kimi... Eu não sei qual que é. Yagakimi, se você procurar, você acha na internet. Perfeito. É que romance, especificamente romance, é sempre discutível, né? O quanto é só romance. Um shoujo pesadão, assim, algo assim. Não sei se é isso também. que a pessoa quer ou não também. Sei lá, eu penso em também Deguchi, que eu amo. Mas a gente só tá falando dos gays até agora, né? Não teve nenhum romance. Não sei o que isso diz sobre a gente, sobre as recomendações do mangá. Do Mangá Quadrado. Mas a maioria das recomendações é pra viado. Então tá aí. Tá aí bastante coisa. Eu abri a tag de romance no Manga Updates, mas ela é qualquer coisa. É One Piece tem romance. Tem Kaguya, tem Spirit Circle, tem Spy vs Family. Tipo, não dá pra usar eles como referência. Mas acho que essas recomendações já são boas o bastante. Já dá pra ir atrás. Já. A Ono Flag e a Kakimi. Esses são dois muito bons. Eu recomendaria fácil pra qualquer pessoa. Sim. E finalizando o Slowpoke Report com a Grazizas
ela aproveita o gancho da gente citou na leitura de e-mails do último programa sobre papel de gênero como um dos possíveis conflitos do mangá Copélia, que a gente fez lá pro mangá do Oshimi. Perfeito. E ela aproveita para recomendar o mangá Boy Meets Maria, de 6 capítulos e que realmente aborda esse tema de maneira sensível e com representatividade. É só alerta para algumas cenas de abuso. Eu procurei na internet imagens e pelo menos as páginas coloridas são muito boas. Muito bonitas, muito são bonitas mesmo. Muito boas mesmo. Então fiquei curioso. Poucos capítulos, acho que dá para dar uma lida e ver o que acontece. Sobre o tema do programa, então, estranho, arco de treinamento. Uhum. Começando aqui com o e-mail do Jonathan, do Conversa de Mangá. o papo de mangá, como diz o judeu, no caso, eu. Exato. O Jonathan, ele discorda do Estranho e do Weasel sobre o trope de aprender rápido o poder, citando Hunter x Hunter e Bleach de exemplo. E aí ele comenta, apesar de concordar que esse trope está presente nas obras citadas, tem um abismo em como isso é feito por elas, né? Uhum. Basta lembrar que em Hunter x Hunter, além dos protagonistas nunca vencerem os vilões principais, verdade, aqueles que eles vencem são se utilizando do poder de terceiros, como as cartas em Good Island ou a Luca na eleição. Enquanto isso, em Bleach, o Ichigo treina por 10 dias e se torna capaz de vencer tenentes, subcapitães e capitães de esquadrão. Verdade. Realmente. Eu nunca tinha me atentado pro fato dos protagonistas de Hunter x Hunter nunca ganharem dos vilões, realmente, né? Nunca é resolvido diretamente por eles dando um socão em alguém. Interessante, nunca tinha notado. É quase como se esse treinamento é mais como... sei lá, esse boost que ele dá nos protagonistas é mais uma conveniência. Tipo, eles têm que ver NEM. E, tipo, no meu universo você tem que treinar pra ver NEM. Então eu vou fingir que eles treinaram, sabe? Mas, tipo, não vai aumentar de verdade o poder deles. É só a conveniência do negócio, né? Sim, exato. É interessante. O e-mail da Maria Fernandes, ela disse que a primeira coisa que veio à mente dela quando a gente foi falar sobre arcos de treinamento, né, que foi o programa, foi Kuroko no Basket, que ela sente que só serve pra ter algum motivo pro time do Kuroko continuar a avançar na história. E aí ela também aproveita pra perguntar se nós lemos Robot vs Laser Beam do mesmo autor e se ele foi melhor do que Kuroko. Você não leu nem Kuroko, né? Não, mas eu sei que o Robot Laser Beam foi pior. Não, Kuroko, o Robot Laser Beam foi muito ruim. Conseguiu essa façanha de ser pior que Kuroko. Mas Kuroko era realmente isso, porque, na verdade, os arcos de treinamento eram meio... Eu nem lembro muito se tinha tanto arco de treinamento especificamente em Kuroko. Acho que tinha uns pouquinho, só pra não deixar os caras muito fracos, mas tipo, eles não ficavam fortes o bastante. Tinha que ganhar no protagonismo mesmo. Porque os caras do time do ex-time do Kuroko, né, os adversários lá, eles eram muito apelões, tipo, num nível absurdo. Então, precisavam treinar de alguma forma, mas ainda assim não era o suficiente. Porque o que eu sei de Kuroko é que é isso, que todo mundo é muito bom pra começo de conversa, não é? Tipo, exato, é isso, essa é a ideia de Kuroko. E então, foi realmente... exatamente a merda de Robot vs Laser Beam, né? Que resolveu inventar um protagonista cujo poder dele no golfe era acertar todos o Holy One, esse era o poder dele. Pra onde você vai depois disso? Que esporte existe nisso? Aí ele teve que inventar desculpas porque ele não conseguia fazer o Holy One. Era muito ruim mesmo. Era ruim demais. Era péssimo. Terminando aqui com Kaisni, comenta o seguinte: é interessante como o Dragon Ball Z suprimiu a memória sobre o Dragon Ball clássico. Como sempre, né? Isso sempre acontece. Onde os arcos de treino tinham essa pegada mais mestre Miyagi, com trabalhos na fazenda, entrega de leite, subir, descer a Torre Karin e até mesmo o treino do Kaiô, que se baseava em brincadeiras bobas de pega-pega. É verdade. Isso nos vê até mesmo. No Z, né? Era no clássico tinha bastante isso. Inclusive tinha o treino mais clássico dos clássicos do trope de treino, que é treinar com algo pesado, e aí você tirar aquilo e fica forte. Exato. Não, mas é que eu lembro, que não é o Kaiô. No Z, quando o Goku morre, ele vai pro planeta pequeno ali, e aí ele tem o treino de pegar o macaco. É verdade, esse do Kaiô teve isso também. Mas durou pouco também.
Entra um pouco, né? Mas até Dragon Ball até que tem desses treinos mais bobinhos mesmo, bem lembrado, bem lembrado. E tem muito também do... o cara apontou a mão pra você e você tá mais forte agora. Tem sim. E o cara do Namekusei, depois tem o mestre do Kaiô Supremo, não lembro o nome lá. Ou sei lá, ou quando a piada, ou quando vale pra piada, tipo, o Goku consegue fazer o Kamehameha só de ver pela primeira vez. Não também, é isso a piada? Também teve isso. Ou quando é pra piada, funciona. Beleza, gente. Quem sabe onde a gente fale sobre o Dragon Ball de outra forma aqui nesse podcast. Acho que a gente As pessoas pedem. A gente tem vontade também, eu acho, de falar do clássico. Acho que a gente só tem que decidir qual é o formato dele. E qual horário, qual o momento ideal que vai vir isso. Vamos pensar. Já sabe o que recomendar? Sei. Bom, eu tô... Tô em dúvida entre dois. Vamos lá. Recomendação da semana é minha, estranho. É sua, Judeu. Manda bala. Tô em dúvida entre dois mangás. Claro. Eu meio que não quero recomendar nenhum dos dois. Eu vou falar a verdade, eu tô meio que fraco das recomendações dessa semana. Eu vou no que o meu coração tá apontando, o que mais tem me entretido ultimamente. Uhum. E vai ser interessante fazer essa recomendação, porque ela não é muito direta, então já vai vir cheia de asteriscos, ok? Mas mas deixa eu falar, eu quero recomendar Fire Force, ok? Um bom caminho, eu tô curioso, vamos lá. Eu não sou contra, não, inclusive. Eu sei que você não é contra, por isso que eu escolhi Fire Force. Porque, assim, muita gente vai largar, porque ele é socado dos etes pra começo de conversa, sabe? E ok, beleza. E larga. Se você não quer ler, larga, não tem. Porque não é... Eu vou até dar um asterisco que eu não acho que ele é tão socado assim. Ele, em algum momento, ele vai fazer bastante e vai largar logo em seguida. E aí depois ele volta a fazer bastante de novo, e aí ele para. Ele vai e volta. Ele vai e volta. Mas, tipo, se você não tem paciência pra isso, larga. Porque Fire Force não é tão excepcional assim. Uhum. A recomendação é que, de fato, eu sou muito fã de Soul Eater, pessoalmente. Uhum. E a reta final de Soul Eater, ele tava malucão das ideias. Eu tava amando. Eram umas experimentações visuais muito boas, bem únicas com a quadrinização e o espaço que é permitido pra ele, tipo, dentro do quadrinho. E eu fui pra Fire Force super esperando que Fire Force começasse assim já. E ele não começa. Porque era o autor, né? Tipo, seguindo depois de Soul Eater, mesmo autor. Ele não começa. Ele começa que nem Soul Eater começa. Só que eventualmente ele volta. A história vai progredindo por bons tempos. E eventualmente, momento em que a coisa quebra e ele volta a ficar mais experimental de novo, a explorar a quarta parede, a explorar espaços visuais mesmo e umas narrativas muito malucas mesmo, sabe? Ele tem uma grande ideia que ele criou, que eu acho que assim, é genial essa ideia que ele colocou na história. Demora pra aparecer, realmente. Por isso que eu acho que você colocou esse asterisco. Mas quando aparece é muito boa. Mas você não falou ainda sobre o que é, hein, Judeu? Nossa, é verdade. Fire Force, ele essencialmente é um Battle Shonen genérico que a gente acompanha esse protagonista que tem poder de fogo, né? A gente vive nessa sociedade em que, do nada, as pessoas começaram a ter combustão espontânea, né? Elas pegam fogo e alguma dessas vezes elas viram demônios de fogo e a gente acompanha basicamente esse protagonista que quer virar bombeiro, só que ele não é um bombeiro simples, é uma seção especial de bombeiros que cuida de basicamente exorcizar esses demônios que surgem por combustão espontânea. Essa é a premissa. Dentro disso vira
quase um Battle Shonen genérico, de que, ok, a gente tem esse protagonista, ele vai entrar na guilda dos bombeiros e vai encontrar todos os tropes do rival, da menina, do professor, tudo isso, né? E aí... Todos esses papéis mais genéricos, os tropos mais absurdos, mais absurdos não, os tropos mais genéricos do gênero estão todos lá. Todos lá. Sem pular nenhum. Exato. E ele é isso por um bom tempo. Por isso que, tipo, esse asterisco, porque realmente ele nunca chega a ser ruim, eu acho. Ele entretém em algum nível, se é algo assim que você tá procurando. Eu fui ler Fire Force porque eu queria não pensar, cabeça vazia. Quero ler as ações aqui da hora. E ele cumpriu esse papel perfeitamente e ele me recompensou de eu ter só querido ler algo bobo, porque eventualmente ele tenta experimentar. Uhum. E ele joga muita coisa na parede, algumas coisas dão certo, outras não. Recentemente, sei lá, eu tava comentando no Twitter direto, ele tem uma das protagonistas da história, uma das personagens, essa menina que sempre rende polêmica quando ela aparece na história, de que ela tem o poder, entre aspas, do Lucky It, né? Tipo, tudo que o eti sortudo, tudo que ela faz, ela sem querer tira roupa e entra em situações que o autor desenha como eróticas. Inclusive, um parênteses, eu comecei a acompanhar a Fire Force quando ele começou a sair, e quando essa menina apareceu foi quando eu larguei. Porque normalmente é onde vem a bomba do eti, é quando vem essa menina. E é bem estúpido mesmo. E ele tentou subverter de alguma forma isso. E foi ruim. Não foi bom. Ele não trabalhou isso bem. Foi quase bom. Bateu na trave. Ele quase chegou lá, mas ele não chegou lá. Não foi bom bastante. Mas é isso. Ele tá num momento agora em que ele tá pegando vários desses, que é o que ele fez em Soul Eater. Ele construiu um mangá cheio de tropes, e aí chegou nessa metade final do mangá e ele, o que significa esse trope? Joga na parede e vamos tentar explorar isso, sabe? Uhum. Deu certo com outros personagens, não deu certo muito com ela, não deu certo muito com outros, mas eu tô interessado em acompanhar esse mangá agora, porque eu tô interessado em ver o que cola e o que não cola do que ele tá jogando. É isso, sabe? É legal, sai o capítulo a semana e aí, vai dar certo essa semana? Não sei, vamos ver. E vamos ver pra onde é que ele tá indo, porque ele realmente tá... Ele virou muito mais abstrato, talvez, do que Soul Eater jamais foi. E você não tem a mínima ideia pra onde ele quer levar essa história. Tá muito viajado, mas não viajado num nível legal. Tá sim. Tem uma hora que ele completamente desfaz a quarta parede do mangá. E aí... É possível que quem conheça pouco de Fire Force tenha visto somente essas páginas. Tipo, de umas páginas que são muito absurdas. Quem viu sabe o que é, quem não viu vai ter que ler pra descobrir. Mas rodou bastante Twitter na época, por exemplo, e as pessoas estavam completamente... O que tá acontecendo nesse mangá? E tem algum sentido. Tem algum sentido. Por mais absurdo que seja, tem algum sentido aquelas páginas malucas. E é isso. Não é uma mega recomendação. Eu acho que mesmo dentro dessas experimentações que ele faz, não vira nada muito excepcional, sabe? Não é uma grande revolução dos quadrinhos que ele tá fazendo. Não. Mas dentro de um Battle Shonen, eu acho que ele tá experimentando e ele tá tentando fazer algo diferente do que ele já fez. E, sei lá, principalmente como um fã de Soul Eater, eu acabei ficando feliz com Fire Force, apesar de ter me decepcionado com o começo e por um bom tempo com ele. Eu acho que vale esse destaque de que, tipo, no final ele é bem Battle Shonen mesmo, então realmente suscitou bastante isso. Eu acho que como Battle Shonen ele é até bastante competente, porque ele tem todos os poderes são fogo e ele faz ser legal. Todos os poderes serem fogo. Sim. Então ele é competente nesse sentido. E essa parte da maluquice é um segundo ponto divertido. Ele é daqueles mangás que, mesmo quando ele não é bom, ele é divertido conversar sobre, sabe? Falar, comentar sobre ele. Eu acho que principalmente quando ele não é bom, é legal comentar sobre ele. Ver por que ele errou, né? Tipo, o que ele poderia ter feito de diferente, eu acho interessante também. Eu gosto. Nem todo Battle Shonen tem essa capacidade. Não. Esse é um caso. E o último adendo, talvez, é que tem bons personagens no final das contas. Tem bastante personagem legal.
Tem, você vai se apaixonar por algum, pelo menos. Eu amo o Benimaru ali, eu adoro ele. Ele tem esse um personagem que ele fez pra ser o personagem da hora, o personagem cool. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele fez isso. Ele tem um personagem que aparece que, tipo, é um MVP no final do mangá, praticamente, porque ele vem muito depois. E ele, surpreendentemente, é muito bom também, que é aquele cara da fumaça. Sim, ele vem muito tarde na história, aí você fala assim, que é esse cara aí? E ele rouba a cena. Esse é o personagem combinado. Ele é maravilhoso. Ele rouba a cena. Eu adoro o cara que o poder dele é fogo, tão fogo que vira gelo. Fogo tão fogo que vira gelo. O Arthur... Eu sempre rio com ele. O Arthur é bem bolado. O Arthur, ele é uma boa eu vou chamar de desconstrução do Lancer. Ele é uma desconstrução do Lancer, da história. Ele tem personagens, tem poderes legais. E ele vai ter os seus arcos meio merda, como todo Battle Shonen, e em algum momento ele vai se encontrar. Eu acho que por isso é uma recomendação válida, sim. Ele tá perto do fim. Talvez eu deveria ter terminado, eu deveria esperar antes de recomendar. Não, deve ser legal acompanhar isso. Tá divertido acompanhar mesmo. Eu recomendo no final das contas. Cheio desses asteriscos. Se de todos os asteriscos que eu dei, sei lá, não tô muito afim, não vê. Você não vai estar perdendo tanta coisa. Mas se você tá afim de algo meio bobinho, que vira mais interessante depois, Fire Force é uma excelente pedida, no final das contas, assim. Boa recomendação. Surpreendente, mas boa recomendação. Perfeito. Recomendação da semana, então, pela última vez, é Fire Force, estranho. Exatamente. Então resta só dizer... Até semana que vem, estranho. Até semana que vem.